Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre áreas. Então, mas o que seria área? Deixa eu vir pra cá, antes que aqui a produção me mova e eu me perca. Vem aqui pro cantinho. O que é a área? A área é uma medida de superfície. É o que a gente usa para medir a superfície de alguns espaços. Como é que a gente calcula a área? Hoje vai ser uma aula de revisãozinha de todas as figuras planas que a gente já viu e as áreas, como é que a gente calcula. O que vai dar base pra gente vai ser a área do retângulo. Retângulo é essa figurinha aqui, ó, dois ladinhos paralelos, dois ladinhos paralelos. Os lados paralelos são a mesma medida, ele tem um comprimento e ele tem uma altura. Esse comprimento a gente chama de base, representa pela letra B, e essa altura que a gente representa por H. Por quê? Nós já falamos que as siglas na matemática, elas vêm da língua inglesa. Então, por isso aqui a nossa altura está marcada com H. Para a gente calcular a medida de superfície de um retângulo, a gente vai multiplicar a medida da sua base para a medida da sua altura. Então, a área de um quadrado vai ser B vezes H. Lembrando que as unidades de medida de superfície são as unidades do metro quadrado, tanto seus múltiplos quanto seus submúltiplos. Uma vez que a gente sabe a área do retângulo, a gente consegue fazer a área de vários outros polígonos, começando pelo quadrado. Primeiro, o quadrado é um tipo de retângulo, com uma propriedade. Por que o quadrado é retângulo mesmo? O quadrado é retângulo porque é retângulo todo paralelogramo que tem ângulos retos, que é o caso do nosso quadrado. Ele tem 4 ângulos retos, ele é um retângulo, só que ele tem todos os lados medindo a mesma coisa. Então, o quadrado é um retângulo que tem todos os lados iguais. Como é que a gente calcula a área? Se era base vezes altura, no quadrado, a base e a altura a gente chama de lado, porque eles têm a mesma medida. Então, a minha área vai ser lado vezes lado, e a gente representa aqui, ó, por lado ao quadrado. O paralelogramo, a gente vai pegar a mesma ideia do retângulo. Eu tenho aqui um paralelogramo, onde esse lado oblíquozinho, ele vale A, e os lados que estão aqui paralelos na horizontal, B. Olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer um corte nesse paralelogramo. Vou cortar ele pela altura. Eu vou jogar esse triângulozinho que eu formei para o outro lado. Então, acompanha aqui embaixo. Ó. Que figura é essa? Voltei para o retângulo. Se eu voltei para o retângulo, a maneira de eu calcular essa área vai ser igual à maneira de calcular a área do retângulo. Vou fazer base vezes altura. Então, a área do paralelogramo também vai ser base por altura. Olha que lindo, marcadinho. Losango. Vou tentar incluir do mesmo jeito, porque até agora a gente sabe fazer área de quê? De retângulo. Vamos tentar achar um retângulo ou alguma outra coisa que a gente já aprendeu no meio desse caminho. Dividi o meu losango em dois triângulos. E são dois triângulos congruentes, são dois triângulos iguais. E eu dividi a partir da medida das diagonais. Losango é aquele paralelogramo que tem todos os lados iguais. Ele não é um quadrado, mas todo quadrado é um losango. Dividi ele aqui pela diagonal maior e formei, ó, um paralelogramo. O que a gente já sabe sobre paralelogramo? A área do paralelogramo é base vezes a altura. Só que observa o seguinte, quando eu peguei uma das diagonais e dividi o meu losango por ela, ficou metade da diagonal em cima, metade da diagonal embaixo. Então, quando eu formo esse paralelogramo, a base dele é a diagonal menor, mas a altura é a metade da diagonal maior. Por isso que quando eu for fazer a área base vezes altura, vai ficar Dzinho vezes Dzão sobre 2. Então, olha só, a gente escreve assim, ou o que é mais comum, a gente dizer que a área do losango é o produto das diagonais dividido por 2. Tranquilo? Triângulo. Mesma ideia, a gente vai tentar achar ou um retângulo, ou um quadrado, ou um paralelogramo no meio desse caminho. Então, eu tenho aqui um triângulo de base B e de altura H. Olha o que eu vou fazer com ele. Vou duplicar esse triângulo. Eu tenho esse triângulo azul aqui. Eu vou duplicar ele, colocar um congruente a ele encaixado. Então, eu já tenho um paralelogramo. Faria a área do paralelogramo, base vezes altura. Só que esse paralelogramo é formado por dois triângulos congruentes. Então, o que eu tenho que fazer para descobrir só o do azul? Dividir por 2. Por isso que a área do triângulo azul, que é o meu triângulo ABC, ele vai ser a área do paralelogramo dividido por 2. Então, vai ser base vezes altura
dividido por 2. Por isso que na área do triângulo a gente divide por 2, porque para a gente completar a área, a gente duplica o triângulo e faz uma associação com a área do paralelogramo. Tudo bem? Trapézio. A gente está terminando. Eu sei que a lista parece grande, mas juro que está acabando. Trapézio não é um paralelogramo, por quê? Lembrando, os paralelogramas são aqueles que têm lados paralelos 2 a 2. No trapézio, eu tenho 2 lados paralelos, são chamados de base, e a gente denomina base maior e base menor, só pelos seus tamanhos mesmo. E esses 2 outros lados, que se a gente prolongar, eles se encontram, são os lados oblíquos. Então, olha só. Vou duplicar o meu trapézio. Com a mesma ideia que a gente fez com o triângulo. Eu tinha o meu trapézio roxo. Mudei ele de cor para quê? Só para confundir a vida. Eu tinha o meu trapézio ABCD. Dupliquei ele e botei um igual aqui, ele é congruente. O que eu formo? Eu formo um paralelogramo. E aí eu vou fazer pela área do paralelogramo, me atentando ao detalhe, que se eu quiser de um único trapézio, eu vou ter que pegar essa área e dividir por 2. Então, acompanha aqui, ó. A área do nosso trapézio é do paralelogramo dividido por 2. Como é que é a área desse paralelogramo? É base vezes altura. Mas a base desse paralelogramo que está aqui é base maior mais base menor. Aí eu multiplico por essa altura. E depois eu tenho que dividir por 2. Então, a nossa área do trapézio vai ser base maior mais base menor, que é a base que forma esse paralelogramo, vezes a nossa altura, dividido por 2. Então, como a gente reescreve isso? A área do trapézio vai ser Bzão mais Bzinho, somatório das bases, vezes a altura, dividido por 2. E para a gente não esquecer de como funcionam as unidades de medida, unidade de medida de superfície vai ser metro quadrado. Pensa que cada passo que a gente dá, seja para a direita ou para a esquerda, equivalem a 2 passos e não a um único passo, como se fosse medida de comprimento. Então, se eu saio do metro quadrado para o decímetro quadrado, eu estou dando 2 passos. Tranquilo? Então, está aqui para a gente relembrar um pouquinho como funcionam as transformações entre as unidades. Eu tenho o metro quadrado, acima do metro quadrado eu tenho os múltiplos dele, quilômetro quadrado, hectômetro quadrado e decâmetro quadrado, e abaixo dele eu tenho os submúltiplos, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Tranquilo? Então, pessoal, a gente se encontra no outro vídeo. A gente vai fazer exercício para fixar isso daí e a gente se encontra logo mais. Beijinhos, até!